Eu quero falar com vocês hoje sobre laços sexuais, sobre ataduras sexuais, sobre amarras da depravação sexual. Casais são laçados, homens são laçados e tirados das suas casas, e acaba que a mulher dele recebe um outro homem, e aqueles filhos são criados por um homem que não é o seu pai, e nem sempre esse homem é bom. Meninas estão sofrendo porque as mães já não estão mais com o pai delas, e o homem que entrou dentro de casa não as respeita. Meninos estão com ódio do homem que está dentro de casa porque não é o seu pai. Por causa de laços sexuais, de amarras sexuais, muitas das pessoas que você conhece são frutos de uma aventura depravada. Então essas pessoas crescem num estado de depravação. Elas vivem tentando sumir da própria vida e às vezes até fugir da própria vida. Algumas pessoas que você conhece não conseguem viver em paz, porque elas são frutos de um momento indesejado, quando na realidade não foi isso que Deus planejou. Então, hoje eu quero começar essa conversa com vocês. É uma conversa maravilhosa, é uma conversa em que nós talvez não nos sentiríamos bem tocar nela, mas todos nós precisamos. A indústria mais poderosa da terra é a indústria pornográfica. Lançam mais filmes do que qualquer outra indústria, tem mais clientes do que qualquer outro comércio. É a indústria mais poderosa da terra, mas os seus clientes estão ocultos, os seus seguidores estão ocultos, quando na realidade nós temos medo de tocar nesse assunto, e é preciso tocar nele, porque o diabo está levando pastores embora de suas igrejas por causa da depravação sexual. O diabo está destruindo famílias, o diabo está destruindo meninos e meninas que poderiam ter um casamento lindo, mas a vida deles está destruída por causa da depravação sexual. E tudo isso começa no livro dos começos, que é Gênesis, quando Deus fez um homem e uma mulher. Deus fez um homem e uma mulher. Deus não fez um homem para uma mulher. A Bíblia diz que Deus fez uma mulher para o homem. Deus não fez um homem para o homem e não fez uma mulher para a mulher. Ele fez uma mulher para o homem. Deus simplesmente uniu os dois. Deus criou um propósito para essas pessoas. No decorrer dessa conversa, até semana que vem, eu vou ensinar para vocês como soltar esse laço, como se livrar dessas amarras, como sair dessa cadeia, como é que nós tratamos isso, como é que nós nos livramos disso. E o primeiro texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Abram suas Bíblias, ou acompanhem comigo aqui em cima. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Diga, o meu corpo é membro de Cristo. Quando você está em uma igreja, você diz que é membro daquela igreja. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Por que dizemos que somos membros de uma igreja? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós o corpo. Então, ser membro de uma igreja é ser membro do corpo de Cristo. Põe atenção nisso. Vamos passo a passo. E a Bíblia está dizendo: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Agora, se você falar que é membro do corpo de Cristo, você tem que cuidar dessa parte do corpo de Cristo. Quem é pai aqui de menina? Quem é pai de menina? Por favor, levante as mãos. Você pode levantar a mão assim: glória a Deus, sou pai de menina. Quem é pai de menino? Glória a Deus. Eita glória, tem dois meninos. As meninas que são suas filhas são parte da sua família. Você gostaria que alguém fizesse o que quisesse com o corpo das suas filhas, papais? Sim ou não? Não. É disso que a Bíblia está dizendo. Não faça o que você quer com o corpo de Cristo. Diga: o meu corpo é parte
do corpo de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Respondam-me. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Presta atenção. Versículo 16. Vocês não sabem, ou não sabeis, que o que se une a uma meretriz, em algumas versões está prostituta, faz-se um corpo com ela. Presta atenção aqui. Quando um homem sai da casa dele e vai deitar com uma mulher meretriz, uma prostituta, ele se torna um com ela. A alma dele se ligou àquela mulher. Ah, mas eu não sou prostituta. O que é prostituição? É sexo em troca de dinheiro, de um vestido, de um presente, de um favor. Vocês acham que existem muitas prostitutas? Muitas. Então, quando um homem se deita com uma mulher, ele se torna um com ela. Se esta mulher não é a mulher legal dele, não é a mulher do matrimônio dele, a palavra matrimônio vem do centro, deixa eu pegar aqui mais simples, é o direito legal de se possuir, ou de ser possuído por alguém. Isso é matrimônio. Eu pertenço legalmente à minha esposa, e ela pertence legalmente a mim. A partir do momento que não somos legais um para o outro, não temos um matrimônio. Mesmo que a justiça pode dizer, não, agora vocês estão casados, mas não temos um matrimônio legalmente aos olhos de Deus. Entendem isso? Quando você se deita com uma pessoa que não é sua legalmente, você se torna com ela assim também. Você deixou a sua esposa em casa e foi deitar com outra mulher. É por isso que isso é adultério. O homem casado, quando deita com uma mulher que não é a dele, deixou a dele, isso é adultério. Presta atenção. O homem solteiro, quando deita com uma mulher que não é a dele, é fornicação. Separar? Isso é fornicação. Porque adultério, ele quebrou um contrato, ele quebrou algo justo e fiel. Você pode adulterar um contrato quando você quebra as cláusulas. Por que o adultério é só em relação à pessoa casada? Porque ela tem um contrato com alguém, ela tem um pacto com uma pessoa e com Deus, ela quebrou o pacto. Isso é adultério. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Versículo 18. Agora eu tenho um conselho: fugir da prostituição. A palavra prostituição ali no original não está prostituição, está porneia. Porneia é qualquer imoralidade sexual, qualquer luxúria. Luxúria é o que? É quando você atende aos desejos depravados sexuais. Isso é luxúria. Tá? Versículo 18. Fujam ou fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui ou o que comete imoralidade sexual pega contra o seu próprio corpo. Pastor, mas o corpo é meu. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Versículo 19, a Bíblia responde: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Digam, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Então cuidado com a imoralidade sexual. Que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus. Leia o restante. Mais uma vez. Quantos aqui já se entregaram a Jesus? Amém. Então
todos que se entregaram a Jesus, digam comigo: eu não sou de mim mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Por isso que algumas pessoas não querem se entregar a Jesus. Por quê? A partir do momento que você entende isso, porque todos deveriam fazer isso, mas alguns vão pagar por isso, e nós vamos ver isso daqui para frente. Mas todos vocês precisam saber que o seu corpo não é seu. Eu faço o que quiser com o meu corpo, eu ponho brinco, não que eu sou contra o brinco, eu ponho piercing, eu corto, eu não sei o que, eu faço tatuagem, eu arranco o menino, eu ponho o menino que eu quiser, eu tiro o menino que eu quiser. Eu acho melhor você pensar biblicamente, porque o que eu acho não faz sentido. O que eu, quando pastor, acho também não faz sentido. Por quê? A minha opinião não pode ficar fora da Bíblia. Qualquer opinião fora da palavra de Deus é relativa. Quer ver? Se você perguntar ali fora, gente, vocês são a favor do casamento de homossexual? O que as pessoas vão responder? Eu sou a favor. Eu vou responder: eu sou contra. Mas se a sua opinião, a minha opinião, ok. Quem está certo e quem está errado? Todo mundo está certo. Quer ver por quê? Quantos aqui gostam de azul? Azul. Ok. Quantos gostam de amarelo? Ok. Quantos gostam de verde? Quantos gostam de branco? Quantos gostam de preto? Quantos gostam de lilás? Quantos estão certos? Quantos estão errados? Por quê? O gosto é relativo. Qualquer opinião fora da Bíblia é relativa. Todo mundo está certo. Por quê? Não tem um padrão. Agora, quando você coloca o padrão, acabou a nossa opinião. O padrão de Deus é esse: não matarás. Se você é a favor ou contra matar, não me interessa. Eu quero saber o que Deus está dizendo a respeito desse assunto. Isso é muito importante. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Versículo 20: vocês foram comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Tudo que nós formos fazer tem que glorificar a Deus, principalmente o uso do seu corpo. A forma que você está usando o seu corpo está glorificando a Deus? Você está dormindo com alguém que não é o seu marido? Está glorificando a Deus? Você está deitando com uma mulher que não é a sua esposa? Você está glorificando a Deus? Você está acessando sites que não está glorificando a Deus? É disso que nós vamos falar. Por que as pessoas entram nisso? A questão é muito complicada. Como é que homens e mulheres cristãs ou cristãos se libertam da escravidão do pecado sexual? Porque isso é uma escravidão. Deus criou o nosso corpo para o prazer, não para a distração, não para a perversão. Mas Deus colocou esse desejo em nós, não é? Conta-se uma história de um pastor que o rapaz, muito crente, foi pedir para namorar com a filha dele, e lá chegou ele com cabelo de manga espada chupado, não é? Já viram esse cabelo de manga espada? E chegou e falou: pastor, eu quero namorar com a sua filha. Sim. O pastor fez um testezinho com ele. Você vai amassar minha filha? Não, pastor. Você vai casar com ela, não vai? Você vai se deitar com a minha filha? Que é isso, pastor? Você vai abraçar ela, beijar ela, morder ela? Pastor, misericórdia, eu sou um santo homem de Deus. Não está liberado. Por quê? Eu quero um homem para minha filha. Assim que casar, eu quero que você seja um homem para ela. Pastor, eu achei que o senhor ia gostar assim. Não, seja verdadeiro. É por que eu estou dizendo isso? Porque tem jovens,
Tem meninas e acham que é pecado. Meu Deus, agora eu estou gostando do filho, estou gostando do Lucas. Isso é pecado, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Quando o Lucas for casar e você estiver gostando dele, eles olhar para você e gostar, casa. Não é? Por que rir? Ai, pastor, eu estou gostando da Lohane. O cabelo dela fica voando. Horrorizado. Sai. Espírito de desejo estranho. Vocês precisam mesmo, os rapazes, o meu sonho é casar eles entre eles aqui mesmo, né? Casar os meninos da igreja com as meninas da igreja, né, Raquel? Né, Amanda? Ali, ó. William! Põe atenção, as meninas têm que gostar dos meninos, porque o sonho dos pais hoje é ouvir isso. Minha filha gosta de um rapaz. É ou não é, papais e mamãe? O sonho dos papais e mamãe é o filho falar assim: eu estou apaixonado por aquela menina. Já beijou? Já beijou? Porque quando é o filho, quando é o filho, já beijou? Já beijou? E quando é a filha? Não chega perto. É ou não é verdade? Somos assim. Povo meio estranho, não é? Mas Deus criou o casamento. Deus criou uma mulher para o homem. Olha que sorte a Ricele deu. Deus falou assim: eu vou te dar o homem dos seus sonhos. Ela sonhou comigo chegando no cavalo branco com a crina voando assim no... Só que eu cheguei de bicicleta. Só que a bicicleta tinha marcha no guidão. E eu chegar na bicicleta, fazer cavalo de pau e fazer assim. E buscava ela na garupa. Ela vinha ela com aquele capinha de vidro e ó. E a saia dela era longa, né? Que tem fumando. E eu, um dia, cara, é muito importante buscar ela de bicicleta, porque muitos jovens estão fazendo dívida achando que tem que ter carro agora. Agora vocês têm que ir cuidar de formar a vida de vocês. Estudar, profissionalizar, não é? Eu tenho que ter meu carro, você não tem que ter nada, você só tem que ter homem. Você só tem que ser homem. Ai, Jesus. Está uma flor da pele por aqui. Alguém pega uma mangueira d'água e traz por aí, certo? Mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão achando que o corpo é um objeto. Algumas meninas querem seduzir o rapaz com o corpo. Ele não vai casar com você. Ele vai casar com o seu corpo. Alguns meninos estão seduzindo as meninas com coisas que têm. E às vezes nem tem. E ela, vou casar com ele, porque ele já tem isso, tem aquilo. Não é por aí. Vamos falar disso hoje, já falei com vocês sobre isso. Só que quando você, põe atenção meninas, quando um rapaz apaixonar pelo seu corpo, ele tem grandes sinais de ser um viciado sexual. Porque o viciado sexual não se relaciona com a pessoa, ele se relaciona com o objeto de desejo, ele se relaciona com o corpo. Isso é muito importante. Assim também do outro lado, as meninas também. Porque o vício sexual não deixa a pessoa se relacionar com outra. Algumas pessoas acham, não, quando eu casar eu resolvo esse problema. Casamento não é antídoto para viciado. Aí a mulher vai ter um marido viciado sexualmente, porque ele nunca quis tratar, ele nunca quis falar sobre o problema, ele nunca quis tratar disso.
Essa semana o Arthur me perguntou, pai, o que é vício? Aí eu tive que falar com ele na linguagem kids, né? Mas para vocês eu vou falar na linguagem up. Não é? Algumas pessoas não sabem como é que começa o vício sexual. E eu vou falar para vocês em detalhes, como se a gente estivesse no gabinete. Quem já foi no gabinete sabe, né? Senta. Vamos orar, já oramos. Vamos lá. Primeira coisa, vou falar de forma bem resumida. Como é que começa o laço do vício sexual da vida de uma pessoa? O primeiro sinal não é o desejo, porque desejar todos. As mulheres desejam os seus maridos. Os jovens desejam com quem querem se namorar. Os homens desejam a sua esposa e não deveriam desejar a esposa dos outros. Mas o desejo está aí. A Bíblia diz que o seu desejo é contra e compete a ti. Quem é que tem que dominar o seu desejo? O Espírito Santo? A Bíblia diz que é você que tem que dominar o seu desejo. É você que tem que decidir não entrar no boteco. É você que tem que decidir não ir naquele baile. É você que tem que decidir não mexer nesse celular se tem uma arma do capeta na sua mão. É você que tem que decidir não entrar nesse site. O seu desejo é contra e compete a ti. Agora vamos colocar na primeira pessoa. O meu desejo é contra e compete a mim. É você que tem que dominar. A Bíblia diz em 1 João 5,18 que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo. Quem é que tem que te conservar? O pastor que tem que me conservar. O pastor tem que cuidar de fulano. Pastor, o senhor está vendo que o Mateus está andando? Eu não. Mas você não sabe? Uma que eu não sou onisciente e outra que eu não sou onipresente. Eu não estou em todo lugar. Imagina que eu estivesse em todos os lugares onde vocês estão. Eu seria Deus. É ou não é verdade? Quem é que tem que conservar a sua vida? Diga, eu preciso cuidar da minha vida. Então eu vou parar de cuidar da dos outros. Eita glória. Cadê? Porque desapateou? A Bíblia está dizendo que quem é nascido de Deus não cuida da vida dos outros, cuida de si mesmo. E o maligno não? Para o maligno não me tocar, eu vou pregar agora essa ferradura. Essa ferradura eu peguei ali, o cara foi lá e deu uma pesadinha nela, a ferradura do poder. Vou atrás da porta. Quero ver se gente ruim vem com um pouco, para ver a vizinha e falar assim, a ferradura não deu certo. Aí você sai de casa, o pé de pano vai e entra. A ferradura não deu certo. Para o maligno não te tocar, o segredo não é rabo de cavalo. Tem gente que anda com pé de coelho na chave do carro. Daqui a pouco está com o pé do boi na chave do carro. Vai ligar, deixa eu colocar essa chave, esse pé de boi aqui em cima. Ainda bem que não tem pé de elefante por aqui, então isso aqui deve dar mais sorte ainda, né? Diga meu amigo, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Põe atenção. Pecar, todos pecamos. E nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Agora, viver na prática do mesmo pecado é complicado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode permanecer na prática do pecado. Se você confessou e deixou, você alcançou misericórdia. E o maligno não lhe toca. Primeira coisa que acontece, não é o desejo. Primeiro passo para uma pessoa entrar no vício sexual: tolerância. Você começa a tolerar o assunto. Vamos entrar nisso aqui e tal. Você sabe que está errado, mas você simplesmente aceita. Você tolera aquele site uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você tolera aquele momento que você sabe que está errado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você passa a tolerar. O primeiro
passo para você cair num vício ou num laço sexual é a tolerância. Você vai tolerando, tolerando. Para você sair, primeiro coisa, não tolera. Eu não aceito. Eu não vou tolerar isso. Por quê? Uma vez que você tolera, você não gosta ainda, você não está viciado, mas você vai tolerando. Você tolera uma pessoa que fica mostrando aqui para você, fica mandando no seu celular, você nunca responde, você não fala nada, mas está assistindo. Aí o capeta usa o camarada mais uma vez, manda de novo, manda um videozinho, um grupinho de amigos. Eu não tenho grupos de amigos obscenos. Se me colocar, eu saio na hora. Não me põe. Mas ninguém nunca pôs. Pastor. Eu acho que eu atrapalharia. Não é? Não me envie. Não quero receber. Não quero saber. Por quê? Eu não quero tolerar. Porque é o primeiro passo para entrar ou para cair em um laço. No namoro, você vai tolerando, a menina tolera. Depois vai chorar. A outra semana tolera de novo. O rapaz tolera. Você vai tolerando, o pai tolera. Vai tolerando aquilo. Só que essa pessoa você não sabe. Ela está a caminho de um laço de depravação. Depois que ela passa a tolerar, ela começa a gostar. Na primeira vez ela estranha, na segunda vai, não tem nada. Na terceira você vai tolerando, até que no momento você passa sem perceber a gostar daquilo. E você começa a entrar na segunda porta, que é a abstinência, os sintomas da abstinência. Você começa a não conseguir ficar sem olhar, ou sem ouvir, ou sem tocar. Simplesmente porque você tolerou um bom tempo. Primeira coisa, não tolere. Senão você vai começar a amarrar seus pés. Qual é o sintoma que a pessoa já está no segundo ponto, que é sintomas de abstinência? A pessoa começa a ficar triste, porque não. Começa a ficar deprimida, eu preciso, mas não posso, eu preciso, eu não posso. E quando não consegue, fica frustrado, gostando, e começa a ter um desejo doentio de voltar ao vômito, de voltar ao lixo. Sabe que está errado, sabe como deveria fazer, sabe como deveria estar lá, sabe como deveria tocar naquilo, mas algo mais forte do que você te leva para lá. Arrasta a pessoa para lá, porque ela tolerou tanto que o corpo, a carne, se acostumou. E quando ela decidiu parar, a carne pediu de novo, e o sintoma de abstinência arrasta essa pessoa, e ela está presa ao segundo laço da depravação sexual. Se ela não fizer de novo, fica deprimida, fica triste, fica angustiada. Ela começa a ter um desejo forte demais. É o que nós chamamos de concupiscência da carne. Ela começa a ter aquele desejo forte. É isso que a luxúria faz. Eu não posso, mas eu preciso. Eu não vou mais, não vou mexer com isso, não vou. E vai de novo. Por quê? Porque você tolerou e não tratou. Agora você está em uma crise de abstinência. E todas as vezes que você atende a sua abstinência, cai no remorso. E às vezes você acha que é pior que todo mundo. Vai falar, não sirvo mais para Deus, eu não vou nem voltar. E aquele negócio todo. Quando você se arrepende, começa a tratar ali, você tem grandes chances de já sair desse negócio. Mas se você for cedendo aos desejos incontroláveis, à abstinência, você está a caminho do terceiro laço. Qual que é esse terceiro laço? Auto-engano. Primeiro você tolerou, porque você tolerou várias vezes e não contou para alguém da sua família: me ajuda, eu estou com esse problema, me socorre, ora comigo, me ajuda, eu estou aqui. Talvez o marido poderia chamar a esposa: ora comigo, mas ele tem medo da esposa mandar ele embora. E a esposa, ao invés de ter sabedoria, fala assim: eu quero te ajudar, vem cá, vamos orar juntos. Ou o esposo da mesma forma. Não é o momento de você simplesmente falar: some. Não, esse é um problema, é um laço. O laço foi lançado e a pessoa caiu. O primeiro sintoma que a pessoa quer sair dele é quando eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso que alguém venha até mim. Mas se você tolerou, se você atendeu às suas crises de abstinência,
Agora você cai no terceiro laço. Qual é? O do auto-engano. O que é o laço do auto-engano? É quando a pessoa procura legitimar o pecado. A pessoa começa a buscar uma maneira de tornar o seu pecado algo que não é pecaminoso. Ela começa a tentar provar para a pessoa que ela está assim, não, isso não é pecado, é impossível ser pecado, e começa até a achar bases bíblicas para o seu pecado, começa a achar bases filosóficas, começa a procurar alguma coisa para se defender. Temos muitas coisas para falar sobre isso, mas eu estou resumindo que é muita coisa esse assunto. As pessoas ficam procurando, não, isso aqui, eu faço isso aqui, mas eu assisto vídeo pornográfico com a minha esposa. Qual é a imagem, qual a mulher que a mente desse homem vai acessar quando o homem e a mulher estiverem mantendo relação, se eles estão vendo vídeo pornográfico? Vai acessar pornografia. Depois esse marido vai querer que a esposa dele seja como aquela prostituta, e ela não é uma prostituta, é a mãe dos filhos, é a esposa, é a mulher pura. O leito tem que ser imaculado, porque ele acessou as imagens que o cérebro dele está se alimentando. Não entramos ainda na área espiritual, tá? Estamos só na introdução. Vou contar para vocês depois como os demônios trabalham nisso tudo, como se libertar. O auto-engano, as pessoas tentam legitimar as suas traições. Não, eu traí porque você não conhece fulano, né? Eu fiz isso aqui porque... Então, com o auto-engano, você tem pastores gays, você tem pastores com relações depravadas com mulheres que não são suas, você tem obreiros depravados nos altares, você tem membros de igrejas depravados que estão simplesmente levando uma bandeira suja do evangelho para a rua. Por quê? Por causa do auto-engano. Ele tolera, ele atende à concupiscência e ele se auto-engana. Pastor, isso não é comigo. Quantas pessoas ficam trabalhando? Pastor, mas auto-engano, sabe o que é auto-engano? Vou trocar em miúdos. Uma pessoa que está se auto-enganando, ela diz, não, a pessoa não está casada, eles estão simplesmente amaziados. Não, mas o Código Civil de 2002 diz que dormiu junto já é... Nós não estamos falando da lei dos homens, estamos falando da lei imutável. Mas aos olhos de Deus nós estamos casados. Não, você não está. Bem, nós estamos casados no nosso coração. No coração de Deus, não. Pastor, mas nós somos adultos, o corpo é nosso, não estamos prejudicando ninguém. Você está prejudicando a mim, você está prejudicando a si mesmo, você está se auto-enganando. Mas eu canto louvores, qualquer um pode cantar. Mas eu oro, eu sapateio, o que eu tenho com isso? Deus até me usa em revelação. O que eu tenho com isso? Não é disso que estamos falando. Estamos falando de pessoas que não querem se auto-enganar. Põe atenção. Apocalipse 22, 15. De fora ficam os cães. O que é cão? Esses cães aí se referem a falsos pastores. Não é o caso aqui hoje. De fora ficam os feiticeiros, feitiçaria, benzedores, entre outros. Não sou eu que digo. De fora ficam os adúlteros. De fora de onde, gente? De onde? Os adúlteros ficam de fora do céu. De fora ficam os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Algumas pessoas amam tanto a mentira que tentam transformar ela em verdade. Isso é auto-engano, e é um grande problema. Por que as pessoas usam o auto-engano? Para aliviar a consciência. Uma vez que ela se auto-engana,
a consciência dela fica, não, Deus não vai me julgar por causa disso aqui, não. Não, essa palavra adúlteros aqui, todos os imorais. Essa versão está resumida. Todos os imorais. Na galeria, os lascivos. O pecado de lascívia, ele é terrível. Quantos aqui já ouviram falar de lascívia? Levanta as mãos. Ok? Existe um pecado na Bíblia chamado lascívia. Quando Adão e Eva vestiram roupas, a Bíblia diz que colocaram roupas para si cobrir. Hoje a roupa é para mostrar. A mulher compra roupa para mostrar em cima, para mostrar embaixo, para mostrar tudo. Quanto mais mostrar, para mostrar que está em magro, não sei o que, um monte de coisa. Homem, não tem nada para mostrar. As mulheres não entenderam. Põe atenção. Os homens são tarados. Você viu o que aquele homem fez? Tudo está dentro do mesmo pacote. O pacote é o mesmo da depravação sexual, da imoralidade sexual. Põe atenção. Pecado de lascívia é quando uma pessoa desperta o desejo sexual em outra pessoa ilegalmente. Entende ou não? Imagine, antigamente as roupas eram para cobrir. Hoje as pessoas querem usar roupa para mostrar. Mas não é isso. Quando meninas, prestem atenção, e mulheres, ponham muita atenção. Quando uma mulher veste uma roupa indecente, que atrai os olhos de todos os homens para ela, ela se sente bem. Mas você deveria se sentir mal, porque você está despertando um desejo em um homem que não é o seu marido. Isso é lascívia. Ele tem um pecado e você tem o seu. Colo descoberto, corpo descoberto. Na hora que passa, o que os homens fazem? Mas esse homem é muito safado. Não vamos proteger ninguém. Cada um tem o seu preço. Não cobiçarás a mulher do seu? Esse também é pecado. Então as mulheres poderiam ajudar. Como? Cancelando o pecado de lascívia, se vestindo decentemente. Coloca uma roupa decente. Quando você colocar uma roupa, tem mulher que não pode ajoelhar na igreja. A roupa não ajuda. Quando você vir para a igreja, venha com uma roupa que dá para você ajoelhar à vontade diante do seu Deus. Não importa se é saia, se é calça, o modelo, sou estilista. Estou falando de decência. Decência também não está no tamanho. Tem mulher que veste a roupa lá embaixo, mas é indecente. Temos que pensar nisso. Quarta coisa, depois que a pessoa tolerou, atende o seu sintoma de abstinência, vive no auto-engano, ela perde a força de vontade. Ela se enganou tanto que o engano dela arrancou a força dela. Ela não tem mais força de orar, não tem mais vontade nem de vir na igreja, rouba toda a força de vontade dela. E outra coisa, até a força de vontade de parar vai embora, porque o auto-engano mantém a consciência tranquila e mantém o pecado em manutenção. Então a pessoa está sempre ali, ele está sempre a consciência aliviada. Essa pessoa levanta, mas cai facilmente. Por quê? Ela foi vencida pelo pecado. Vocês perceberam que no texto ali a Bíblia diz que os homicidas, nem os idólatras e todo o que ama e pratica mentira ficarão de fora. Idólatras está vinculado a imoralidades sexuais no texto. Por quê? Porque agora o sexo se transformou no Deus dessa pessoa. A resposta para a ansiedade, sexo. A resposta quando está desesperado, imoralidade sexual. A resposta para tudo vira isso. O pecado agora é o seu falso Deus e o seu Salvador funcional. Agora você salva se eu fizer isso agora. Por quê? Agora o pecado reina sobre você.
Quinto e último, o pecado traz a distorção da atenção. Por quê? Você agora só pensa nisso. Você foi laçado pela depravação sexual. Você não consegue pensar outra coisa. Quando pega o celular, vem à mente, seu cérebro acessa. Quando você está no computador sozinho, seu cérebro acessa. Se você viajar para outros estados, para outra cidade onde ninguém te conhece, o seu cérebro acessa. Eu podia encontrar alguém. Quando você está num chat particular, o seu cérebro acessa. Qual é o problema? Ninguém pode manter o pecado sob controle. Ele vai te escravizar. Ninguém pode manter o pecado sob controle. Esse pecado vai te escravizar. Estamos bem? Ok. Pastor, mas qual é o problema disso? Você se tornará um escravo. Mas existe uma forma de nós termos relações sexuais de forma santa? Sim ou não? Sim. Aonde? Aonde? No casamento. É o local onde Deus arrumou. É onde os prazeres e desejos sexuais podem ser satisfeitos. Deus disse em Gênesis 2:24: portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Qual é o plano de Deus então? Um homem, uma mulher, uma aliança e uma vida juntos, para vocês desfrutarem de relações sexuais como uma só carne, sem adultério, sem pornografia, sem fornicação, sem lascívia, um lugar onde você quer estar, na sua família. Quando você for para encontrar com a sua mulher não é um objeto, é a pessoa que você ama. O seu marido não é o seu objeto de prazer, é a pessoa que você ama. A pessoa que você está se preparando para ser, não é para ser objeto de ninguém, é para ser um homem amado, para ser uma mulher amada. E ninguém pode tocar em você de qualquer maneira. Não toque em mim, se você não vai me amar. E não vai cuidar de mim pelo resto da vida. Ah, pastor, mas a minha filha tinha que ter pelo menos uns 3 namorados. Ela experimentar. Esse negócio de experimentar, isso é tolice. Não, você tem que saber para você fazer. Você tem que experimentar. Então quer dizer que eu tenho que colocar AIDS em mim para eu orar por alguém que está com AIDS? É isso? Eu não preciso experimentar. Eu só tenho que ir lá e orar por ele. Eu tenho que ser como... Não. O plano de Deus é simples. Quando nós estamos em pecado, nós temos vergonha de tudo que fazemos. Mas quando não estamos, temos orgulho de fazer. Eu tenho orgulho da minha esposa, dos meus filhos e da minha família. Ah, pastor, a gente não é casado, namora junto, a gente se ama. Meninas, olhem para mim, meninas. Quando o rapaz te chamar para morar com ele, primeira coisa que vocês vão sentir, medo de que ele vai embora a qualquer momento. Por quê? Não tem aliança, não tem compromisso. E ele tem na mente, qualquer coisa que a mulher me fizer, eu vou embora. Porque compromisso não é um dia. Compromisso é a promessa de uma vida toda. Compromisso não é vir à igreja. Compromisso é servir a Jesus a uma vida toda. Isso é compromisso. Em Gênesis 2:25 a Bíblia diz: e ambos estavam nus, pelados, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque ela é a esposa dele e ele é o esposo dela. Mulher que deita com homens que não são delas, elas são a vergonha da sociedade. Homens que se deitam com mulheres que não são suas esposas, são a vergonha da família, a vergonha da sociedade. E se a família aceita, essa família é a vergonha também. Pronto, falei.
Diáconos, quando eu for descer, me ajuda. Não sei. Sei. Mas eles não tinham vergonha do outro. Mas teve um dia que eles começaram a ter vergonha. Que dia? No dia que o pecado chegou. Depois que o pecado chegou, a Bíblia diz que eles tiveram medo e ficaram com vergonha. Ficaram com vergonha um do outro, porque eles estavam em pecado contra Deus. Depois que o pecado chegou, a nudez passou a ser vergonha. Eles se esconderam de Deus e do outro. Quando você está dentro dos padrões de Deus, você não precisa ter vergonha e nem medo de usufruir de tudo que Deus fez com você, por você e em você. Mas quando estamos em pecado, temos vergonha. Pastor, e nós os jovens? Diga, e nós os jovens? Vocês estão quase morrendo com essa conversa. Que idade já? Os jovens. Peraí, os jovens. E nós os jovens. Tem gente que não é jovem e disse idade já. Eclesiastes 11:9. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são jovens. Olha só. Alegra-te, mancebo. Eu queria na versão que eu enviei. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Prestando atenção? Meninos e meninas, vocês podem fazer, somos jovens, vamos fazer tudo no nosso coração mandar. Não, então vamos lá. Alegra-te, mancebo. Se fosse inglês, ia ser homem cedo. Né? Cedo. Ficou bom, ficou bom, Gustavo? Alegra-te, mancebo, meninos e meninas, na tua mocidade, e anime-te, fica animado, o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, faz o seu coração mandar, e atende tudo que os seus olhos veem. Mas fique sabendo de uma coisa, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Jovens, adolescentes, digam comigo: posso fazer tudo? Posso fazer tudo. Ficaram com medo? Digam: posso fazer tudo? Posso fazer tudo. Mas tudo que eu fizer, se estiver contra Deus, eu irei a juízo. Muito simples, vocês podem fazer o que quiser. Os pais não estão avisando isso para os filhos, eles estão fazendo o que querem, mas ninguém está falando que eles vão ser julgados por isso. Por que não estão avisando? Porque os pais não estão entendendo o que a Bíblia está mandando fazer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não estão ensinando, estão simplesmente dando os filhos para os outros cuidar. Estão ocupados demais. Estão simplesmente deixando os filhos para ir aos bailes. Não estão ensinando os filhos. E o preço vai ser alto para eles. Isso é complicado. Graças a Deus que a gente está aqui para mandar para cá que a gente cuida. Todos comigo? De tudo teremos dar conta. Meninos, por que vocês têm que prestar atenção no que estão fazendo? Eu sou jovem. Tá. Versículo 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remova da tua carne o mal. Entenderam isso aqui ou não? Sai do que é mal, não atenda ao desejo da carne, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade, passa rápido. Põe atenção no que vocês estão fazendo, porque vocês acham que não vão pagar o preço. Quando acordarem, meu Deus, por que eu fiz isso? Quantas adolescentes já são mães, quando na verdade deveriam ser só adolescentes? Quantas meninas deveriam estar aí comendo hambúrguer, tomando açaí,
com frozo. Alguém quer? Açaí com frozo, calda de maracujá. Pensa no trem, vamos? Não? Se alguém for me dar uma plágio para o dia 26. Hoje mesmo fui chamado para tomar açaí 2 vezes. Brincadeira, né? Só porque sabe que está de jejum, né? Quem está de jejum? Tem, vamos. Hoje às 18 horas, vocês sabem, né? Nada de carne, acabaram-se as carnes. Mas você pode comer ovo essa semana toda. Nada de arroz, nada de feijão, nada de café. Senhor, o que vai ser de mim? Alguém fazendo jejum. Versículo 7 de 1 Coríntios 10. As pessoas gostam de falar: não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Essa palavra folgar é como se dissesse assim: o povo só quer saber de festa, e eles, quando se levantam, vão para a farra. Entende? Versículo 8: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Deus tem nojo da imoralidade sexual. Em um dia morreram 23.000 por causa do enojamento de Deus, por causa dessa imoralidade terrível na vida das pessoas. É por isso que existe um casamento. Quantos aqui já casaram? Quantos vão casar? Uai, tem mais gente solteiro que casar. Quantos já casaram? Ou parece que os casados estão arrependidos? Amém. Ou as mulheres olharam para os maridos? Amém. Você jurou que até que a morte separa. Espera a morte vir. Vai que vem para você primeiro. Quantos são casados? Quantos vão casar? Quem vai casar? Eita glória, eu vou casar. E olha para alguém assim. Quem vai casar? Eles têm medo de olhar para os lados. Quem vai casar? Não é para olhar para mim não, doutor. Não é comigo. O casamento é o mecanismo que Deus arrumou. Todo mundo se abraça. Só que casamento não é tratamento para pervertido, viu? Uma pessoa pervertida que casa sem tratar, continua um pervertido casado. A mulher vai sofrer com esse homem, até que ele decida dizer: eu preciso de ajuda. Talvez ela não está sofrendo porque não descobriu, mas ele sofre sozinho, porque também é um sofrimento. Entende ou não? 1 Coríntios 7:2. Mas, já vou terminar. Por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher deve ter seu próprio marido. Deus está dizendo: cada homem deve ter sua esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido, não o marido dos outros, não a esposa dos outros, o seu próprio. Pastor, e agora? Qual é a solução para a libertação da imoralidade sexual? Essa é a nossa conversa de semana que vem. Nós vamos falar dos passos de libertação, de liberação, quais são as armas que você vai usar, ok? E quem não sair disso, para onde vai? Vamos falar também de mulheres que sofreram agressão,
como é que o marido sofre com esse tipo de mulher, mulheres que foram agredidas na infância, mulheres que são agredidas sexualmente, vamos falar disso semana que vem também, mulheres que foram abusadas, ok? Mulheres frígidas, e por que homens agridem mulheres nesta área. Então semana que vem, qual a solução para a libertação dos laços da imoralidade sexual? E eu paro por aqui com vocês, e a gente continua semana que vem. Amém? Amém. Mas eu quero deixar só um conselho: começa a jogar o lixo fora. Revistas pornográficas, vamos nela. Sites pornográficos, dá uma limpeza no seu celular, no seu computador. Acaba com isso. Joga isso fora. Se preciso for, não tenha um celular que acesse vídeo, até que você se trate. Nós vamos falar semana que vem do processo de liberação. Mas comece a se liberar dessas coisas. Algumas pessoas já se enlaçaram. Lembra do texto? Quando um homem se deita com uma mulher que não é sua, eles se tornam. Já viu aquela mulher que casou, mas ela ainda não tira a mente daquele homem que deitou com ela? Isso tem que ser acertado. Semana que vem vamos falar disso. Quebra de laços de alma. Já viu aquela menina que converteu, veio para a igreja, mas ela não consegue parar de acessar relacionamentos com homens, e ela não é casada? É por causa desse texto. Se tornou, não consegue se soltar. Você vai se conseguir, e nós vamos te ajudar. Então semana que vem eu espero você aqui, e traga mais alguém. É muito importante, porque muitas pessoas não conseguem nem andar na igreja, andar como igreja, porque estão laçados, estão amarrados em um pecado que ela não tem coragem de contar, porque é vergonhoso demais, ela pensa. Não é. Aí o diabo te amarra e você fica preso. Você não consegue casar, não consegue permanecer casado, você não consegue namorar com uma pessoa só. Por quê? Laços de depravação sexual te amarram. Não tolere mais, não atenda mais, e pare de se enganar, e você vai começar a ver. Amém? Feche seus olhos para você estar. É uma oração silenciosa e surda. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. De quem? De Deus. Pastor, mas eu já confessei tantas vezes, eu já falei tantas vezes com Deus, mas agora vai ser diferente. Fala de mim. Diga a Deus: eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema. Eu sei que o Senhor é um Deus que restaura corpo, alma e espírito. Eu sei que o Senhor é Deus sobre mim. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor sabe como é difícil para mim. Essa caminhada é difícil, uma trajetória difícil, mas eu sei que o Senhor pode me liberar hoje. Já começa a liberação a partir de agora. Diga a Deus: eu não vou tolerar mais, eu não vou aceitar mais, eu não quero nem ouvir mais, eu não vou atender mais, eu não vou falar mais, eu não vou ceder a esse desejo, eu vou parar de me enganar. Eu serei restaurado, eu serei restaurado. Limpa. É nós.
ser meu Pai. Faça essa oração. Em oração, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Põe-se de pé, todos vocês. Digam em Cristo. Digam em Cristo. Eu sou livre. Digam em Cristo. Eu sou livre. E o pecado não vai me escravizar. Porque Jesus já me libertou. Para a tua glória. Amém. Estenda as mãos assim, todos vocês. Assim. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito seja sobre todos vós. Todos digam amém? Amém. Deus abençoe você. Cumprimente umas 3 pessoas e vão em paz.